secreta da Ucrânia. Everton, ao responder essa pergunta, eu queria que você também desse atenção, já agradeço enormemente ao Antônio Lázaro Lima Sampaio. A pergunta dele, ele diz assim: Zé Reinaldo e demais, por favor, respondam por que a Rússia não impede a entrada de armas dos países da OTAN à Ucrânia. Então, você, digamos, fala sobre como você vê a perspectiva de agravamento do conflito e se existe essa possibilidade da Rússia impedir a entrada de armas da OTAN no território ucraniano. Pô, Zé, essa questão de a mãe de todas as batalhas, eu vejo da seguinte forma: só tem um lado que pode decidir usar toda a sua força e acabar com a guerra, que é a Rússia. A Ucrânia não tem esse poderio. Inclusive, isso dito por próprios autoridades do Pentágono, que já disseram: olha, não vai ter uma batalha decisiva para a Ucrânia. A Ucrânia não tem uma bala de prata para a Ucrânia. Quando a Rússia tem algumas. Só que o problema é que essas balas que a Rússia poderia usar têm um custo político altíssimo. Você promover uma devastação da Ucrânia com mísseis devastadores ou até com o uso de armas táticas nucleares, isso tem um custo devastador do ponto de vista político, né? Porque vai morrer muito inocente. Então, a bala de prata que a Rússia tem, ela está aguardando, eu acho, por um momento muito decisivo. Outra coisa que ela podia fazer, porque eu só estou falando de um lado, porque eu acho que a Ucrânia não tem essa capacidade, era promover uma mobilização geral e declarar guerra. Promover uma mobilização geral, jogar o grosso de suas forças nessa batalha. Agora, uma decisão desse tipo, ele envolve, porque quando a gente pensa nas fragilidades da Rússia, a gente pensa por outro lado também, e aí são conjecturas, porque ninguém aqui, creio eu, com certeza a gente não tem informações do alto comando dos Estados Unidos, do alto comando, a gente não domina o que esse pessoal fala mesmo, qual a estratégia, a gente vai intuindo, a gente vai estudando, a gente vai analisando. Agora, assim, aí eu me permito a seguinte conjectura: na Europa, a inflação campeando, como se aqui para a gente na América Latina a inflação não é uma coisa tão estranha, na Alemanha é. Na Alemanha, décadas que não tinha inflação que está tendo, na Inglaterra. Aí você vê nos Estados Unidos, acabou de quebrar o terceiro maior banco regional. Três bancos aqui já quebraram, três grandes bancos regionais já quebraram em 2023. O custo político e econômico dessa guerra para o imperialismo também é alto. Será que isso não está se encaminhando para encontrar uma forma, em algum momento, de acabar com esse custo político? Até essa possibilidade existe. Porque, por exemplo, se essa guerra tivesse sido, como muitos pensavam, uma guerra relâmpago, ou seja, rapidamente, como foi na Crimeia, né? Rapidamente, em pouco tempo, a Rússia resolvia a situação, né? O governo ucraniano seria instado a atender às exigências da Rússia, de se comprometer a não entrar na OTAN e tal, e outras exigências. Isso resolvesse, tudo bem. Agora, à medida que escala a guerra, que a guerra fica muito mais difícil. E aí, já respondendo ou buscando, da minha opinião, Antônio, não tenho uma resposta, é uma opinião. Por que eu acho que isso não ocorre? Se um país do tamanho da Ucrânia, mesmo que fosse um país que não tivesse grandes aliados, já seria difícil você impedir que ele recebesse armas por algum caminho de suas fronteiras, já seria difícil, porque é uma fronteira vasta, grande. Imagine um país com esse tamanho de aliados, um país que hoje é o mais abastecido de armas da Europa, com instrutores da OTAN. Então, e aí tem a seguinte questão que a Rússia se coloca, porque os Estados Unidos, e aí terminando aqui, porque já estou me alongando, por que os Estados Unidos correm em dizer que, olha, eu não tive nada a ver com isso aí não, do ataque do Kremlin? Porque os Estados Unidos sabem o que significa uma guerra com a Rússia, é a guerra nuclear, é a destruição da humanidade. Da mesma forma, a Rússia também sabe. Então, a Rússia, por exemplo, vai lá e bombardeia um carregamento da OTAN. Ela poderia fazer isso, mas e aí? Isso não vai dar
motivo para os falcões que existem na OTAN e que defendem, como exemplo, a Polônia vive defendendo que a OTAN entre direto na guerra, que a OTAN é preciso que a OTAN entre na guerra. E tudo que o Zelensky quer, só que isso significaria uma escalada que talvez não redundasse na guerra atômica também. Então a Rússia pesa isso tudo. Eu vou atacar um comboio vindo da Alemanha, de um país da OTAN, por mais que a Rússia diga que tem esse direito. A Rússia já fez essa declaração. Ó. Qualquer carregamento transportando armas contra a Ucrânia, nós vamos considerar como alvo legítimo, mas até agora não atacou. Porque uma decisão dessa envolve muitas ponderações. Perfeito, Everton. E o fato é o seguinte, a Rússia não pode, efetivamente, como você acabou de dizer, fazer nada em relação a qualquer que seja o país da OTAN. Algumas incursões militares, alguns bombardeios que a Rússia tem feito no território da Ucrânia atingem certas infraestruturas militares onde estão armamentos da OTAN, mas isso é outra história. Ela não tem ainda tido capacidade de promover uma destruição total, mas efetivamente, fora das fronteiras da Ucrânia, realmente a Rússia não tem como fazer. Em relação à Polônia, é bom lembrar sempre o seguinte, a Polônia tem interesses territoriais na Ucrânia, interesses de muitos anos, de muito tempo, de muitos conflitos nacionais entre esses países. Então, a Polônia cobiça o território do oeste da Ucrânia. Aliás, há teóricos que dizem que a Ucrânia poderia se desfazer, uma Ucrânia russa e uma Ucrânia polaca. Mas isso também não é uma solução simples, não é algo que se possa resolver dessa maneira, mas há quem defenda isto. Bom, eu quero pedir ao pessoal para intensificar aí os likes, como fez aqui o Ivo Miranda Gomes, nós estamos com mais de 1.000 ao vivo, vamos aumentar os likes. E eu queria passar agora para uma análise mais política e mais diplomática, embora também neste terreno não seja simples fazer previsões. Mas houve algumas movimentações nos últimos dias. O presidente da China, Xi Jinping, conversou com Zelensky. Celso Amorim está indo à Ucrânia na próxima semana, já foi acertado isso, ele está em Londres, acompanhando o presidente Lula, e vai se deslocar até a Ucrânia na próxima semana. E ontem houve esta reunião importantíssima, está se reunindo a Organização para a Cooperação de Xangai, que é um importante bloco político asiático, em que a China e a Rússia desempenham um papel decisivo, e esse bloco tem também funções ligadas à questão da segurança. E os dois chanceleres, o Qin Gang, que é o novo chanceler da China, e o Sergei Lavrov, que é o veterano chanceler da Rússia, mantiveram um encontro bastante propalado em toda a mídia internacional, onde a China fez uma declaração muito assertiva. China está pronta para resolver a crise ucraniana em conjunto com a Rússia. Então, também não dá para fazer previsões sobre desdobramentos diplomáticos, mas eu queria o comentário de vocês sobre esta assertividade da China. Não falo de uma assertividade geral da China. A assertividade da China ao dizer que está disposta a tomar ações práticas. A China fez aquele roteiro, aquele plano de 12 pontos, que foi classificado como genérico. Agora ela está dizendo, podemos entrar em ação. Claro que ela não vai abrir o jogo também e dizer na prática o que vai fazer. Isso só vai chegar lá na hora. Mas eu queria que os amigos, a Rose e o Everton, comentassem esta possibilidade. Rose. Bom, é difícil, porque, como você bem mesmo disse, a proposta da China, os 12 pontos, ela foi genérica e um pouco ambígua, né? Porque ela fazia alusão ao direito internacional e também às fronteiras estabelecidas pelo direito internacional, mas também à autodeterminação dos povos, né? E lembrando que em setembro ocorreram referendos em que as províncias do Donbas decidiram por fazerem parte da Federação Russa. Então, tem é genérico e um pouco ambíguo também, né? Mas tende mais, eu acredito, pela questão internacional como um todo, para o lado da Rússia.
Agora, levando em consideração isso, quais seriam as medidas práticas para levar, né, uma negociação? A gente não sabe, você mesmo falou, né, Zé? A gente não sabe. O que eu penso nessa situação é que a China, né, em conjunto, talvez com o Brasil, não sei, possa estar tentando trazer a Ucrânia para uma esfera de influência, né, em que a Ucrânia ceda em alguns pontos. Porque eu acho muito difícil que a Rússia, neste momento, principalmente depois da escalada do final do ano passado, a Rússia vá ceder. Né? Outro dia, os ucranianos, ao lado dos Estados Unidos, estavam falando de uma retomada da Crimeia. Eu, desde que essa guerra começou, eu falei isso. Dos pontos de vitória da Rússia nessa guerra é a manutenção da Crimeia como território da Federação Russa. A Rússia reanexou, como diria o Putin, a Crimeia foi devolvida à Rússia. Em 2014, isso não foi aceito pelos países ocidentais, pelos países que estão apoiando a Ucrânia nessa guerra. Né? A Rússia é sancionada desde 2014, as sanções não começaram em fevereiro do ano passado, a Rússia é sancionada desde 2014 por conta da anexação da Crimeia que foi feita após um referendo. Então, quando aparecem essas saídas, essas negociações de paz, eu não vejo como um dos lados, como isso se concretize sem que um dos lados ceda em aspectos fundamentais. Né? E não vejo, nesse momento, tanto do ponto de vista, digamos, da correlação de forças, a Rússia, tanto do que a Rússia defende até que, historicamente, a Rússia cedendo nas suas posições. Então, acredito que talvez uma aproximação da China com a Ucrânia e a participação de outros países, talvez a Turquia, a Índia, o Brasil, nessas negociações, talvez, digamos que coloque juízo na cabeça do presidente da Ucrânia e faça com que ele sente à mesa numa negociação mais, digamos, realista, né? E que leve à saída dessa guerra. Agora, só lembrando que em 2015, né, com os acordos de Minsk, que a Ucrânia não cumpriu os acordos de Minsk, os Estados Unidos não sentaram à mesa para negociar os acordos de Minsk. Portanto, a Ucrânia não cumpriu. A Ucrânia, será que vai cumprir ou vai conseguir se aproximar de uma negociação em que os Estados Unidos não estejam à mesa? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Eu já falei aqui outras vezes, a Ucrânia não parece ter uma estratégia nacional delineada. De fato, quando os políticos russos, quando Lavrov, outros políticos, mas também, né, os funcionários do governo da Rússia, o Lavrov, o Peskov falam de que a Ucrânia não faz nada sem consultar os Estados Unidos, essa é a verdade, né? A Ucrânia não tem uma estratégia nacional definida. Se você pega o que acontece de 2014 até agora, dá para ver que eles estão completamente atordoados em torno de como lidar com essa questão da Rússia. Se não teriam cumprido o acordo de Minsk, pensando numa saída mais equilibrada e de que evitasse esse sofrimento para o povo ucraniano. Então, acho que a possibilidade desses encontros é de criar um terreno mais favorável, de diálogo mais próximo com a Ucrânia e tentar, não sei, imaginar uma saída para essa guerra. Que eu talvez não seja a melhor pessoa para falar, porque sempre sou bastante pessimista, que eu acho que ainda vai se arrastar aí por um tempo. Embora, claro, todas as iniciativas, como a iniciativa chinesa, que até agora parece ser a iniciativa que mais, né, assim, tem se aproximado da realidade, mesmo por ter ficado conhecida por ser genérica, enfim, mas é a iniciativa formal, né, algo que ficou, de fato, assim, vamos levar isso aos russos, ou vamos fazer uma aproximação com os ucranianos, seja muito bem intencionada, porque essa guerra ela não interessa a China, né, então, assim, acho que talvez essa aproximação com a Ucrânia, de tentar uma saída mais equilibrada, né, ver também o que a Rússia vai ceder, mas pelo que a gente vê do governo ucraniano, teria que ter até uma virada aí de mesa para a Ucrânia, de fato, cair em realidade e ver que, por exemplo, a Crimeia, ela não vai voltar a fazer parte da Ucrânia, a não ser que os russos sejam derrotados nessa guerra.
Perfeito, Rose. O Everton. Eu vou começar pelo que a Rose terminou, né? O problema é justamente a autonomia que o Zelensky tem. Porque eu fico imaginando assim, vamos imaginar, porque essa proposta da China, amigos, amigas que estão nos acompanhando, ela começa, o primeiro item dela é falando da integridade territorial das nações, que deve ser respeitada. É um aceno para a Ucrânia. O primeiro item da proposta da China. Mas vamos dizer que a China já fez um golaço de placa no campo diplomático. A China fez o quê? Pegou a bola na sua área, driblou o time todo e fez o gol. Foi a China intermediar a retomada das relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e o Irã. Isso, no campo diplomático, é gol de placa. É gol do Roberto Dinamite, nos bons tempos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vocês já imaginaram o que seria a China conseguir sentar na mesa para negociação de paz, Rússia e Ucrânia, e conseguir um cessar-fogo? Isso mesmo que a Rússia ceda em alguns pontos que internamente deixam o Putin fragilizado, isso seria a consolidação do mundo multipolar. O problema de um passo desse é que os Estados Unidos e a União Europeia se sentir traídos. Traídos, ia ser uma traição, é assim que eles iam enxergar. A paz ganhou, mas eles foram traídos. E eu não tenho dúvida nenhuma que os Estados Unidos, que espiona os aliados, espiona o secretário-geral da ONU, os Estados Unidos, ele monitora cada passo do Zelensky. O Zelensky, até no banheiro do Zelensky, deve ter lá uma câmera oculta que ele não sabe que tem lá. Então, quer dizer, os Estados Unidos não vão permitir isso. Meu pessimismo, da mesma forma que a Rose, é esse. Quer dizer, como é que uma marionete, a não ser que alguém muito bem preparado no entorno do Zelensky, esteja conversando com o Zelensky secretamente, fugindo da vigilância da CIA e do aparato de espionagem, tinha dito assim, o Zelensky, lá, lembra o que fizeram na África, no Vietnã do Sul? Quando eles viram que não tinha jeito, eles abandonaram lá o Vietnã do Sul. Você lembra o que fizeram lá com os líderes afegãos lá? Abandonaram. Os Estados Unidos, ele usa e abandona quando acha que não tem mais jeito. Então, vamos defender aqui o interesse da pátria ucraniana, vamos defender nosso interesse, vamos aceitar essa intermediação da China. É a chance da gente preservar alguma coisa. Mas, repito, um cenário desse, na minha opinião, é muito distante por conta do controle total que Washington tem, como disse a Rose, sobre o governo títere da Ucrânia. Muito bem, Everton. É o que tem assinalado aqui uma grande parte do nosso público, sempre destacando que Zelensky é tutelado pelo tio Sam, simples assim. Muita gente escreveu isso aqui. Eu acho que, de fato, não está ainda desenhado o possível acordo, porque, efetivamente, o imperialismo estadunidense não permite que se chegue a um acordo e usa realmente o Zelensky como fantoche. E é óbvio que a Rússia não vai abrir mão, não é só da Crimeia, a Rússia não vai abrir mão dos territórios já conquistados. É por isso que o esforço atual da Rússia ainda é consolidar aquela vitória ali em toda a região do Donbass, concluir as batalhas mais decisivas que faltam, e é por isso também que o Zelensky está falando numa contraofensiva voltada exatamente para este território. O que a Rússia, na minha opinião, pode e deve fazer, eu acho que a Rússia tem que fazer uma afirmação clara nesse sentido, é considerar que o restante da soberania nacional e estatal da Ucrânia sobre o conjunto do seu território, excluindo essas regiões mencionadas, essa soberania deve ser assegurada, uma vez que a Ucrânia concorde, e o imperialismo concordasse também, em que a Ucrânia ficasse de fora dos quadros da OTAN. A Rússia se comprometer a não impor um regime de ocupação sobre a Ucrânia. Eu acho que é o máximo que a Rússia pode fazer em termos de concessão, digamos assim. Mas acho impossível que a Rússia abra mão, não é só da Crimeia, mas de todo o território dessas
novas repúblicas que já foram incorporadas ao seu território. Bom, gente, dito isso, eu queria abordar aqui um assunto, acho que temos tempo ainda, que é muito ligado aqui à nossa região latino-americana, que é essa questão que surgiu nos últimos dias, na verdade, a partir de ontem, dos Estados Unidos pegarem um dinheiro que pertence à Venezuela e dizer que estão desbloqueando este dinheiro, mas para quem é que os Estados Unidos estão entregando o dinheiro supostamente desbloqueado, ou seja, é um dinheiro do governo venezuelano que os Estados Unidos estão entregando à extrema-direita do país, a ninguém menos do que João Guaidó, que é uma liderança completamente desmoralizada. Na verdade, ele não é líder de nada, porque ele já foi defenestrado daquele posto que ele supostamente ocupava de presidente interino, foi defenestrado do parlamento, aquela assembleia da qual ele foi presidente já foi extinta, o mandato já terminou, ele não foi eleito nas últimas eleições, ele fugiu do país, está homiciado nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos dizem que o dinheiro, 347 milhões de dólares que estavam bloqueados, esse dinheiro foi entregue, portanto, a ele e ao grupo político dele, num momento em que a Venezuela está realizando conversações com as demais facções da direita venezuelana, visando a um acordo que estabilize o país. Então, é algo realmente patético, né? E, claro, que o governo do Nicolás Maduro denunciou como um roubo, um confisco de uma riqueza nacional venezuelana. Então, eu passo para a Rose e, em seguida, para o Everton comentarem. É um assunto que nos diz respeito diretamente, na medida que a Venezuela é um país irmão do Brasil, um país parceiro, um país integrante da CELAC, que está na vanguarda, entre outros países da região, na vanguarda da luta pela autonomia plena da América Latina e do Caribe. Por favor, Rose. Sobre isso, eu quero chamar um pouco a atenção sobre essa política externa do Biden, né? Como ela tem criado vários pontos nos diferentes tabuleiros geopolíticos, geoestratégicos, vários pontos de conflitos, sem fazer, muitas vezes, cálculos políticos do que isso pode causar. E no caso da Venezuela, um país que está sendo atacado pelos Estados Unidos há anos, né? E por questões que a gente sabe, né? Por questões de ordem interna e seus laços com os países que os Estados Unidos enxergam como adversários, e nos últimos anos têm ficado cada vez mais próximos da China e da Rússia, além, o Zé citou, da questão da CELAC, do papel da Venezuela na região, e para a nossa integração regional, a retórica da Venezuela contra os Estados Unidos, enfim, mesmo assim os Estados Unidos, no momento em que eles estão extremamente fragilizados e enfrentando uma crise de liderança, eles não conseguem deixar de criar conflitos em diferentes locais. Quando a guerra começou, não sei se vocês se lembram disso, falaram que os Estados Unidos iam afrouxar as políticas contra a Venezuela por causa da questão do petróleo, da necessidade de comprar petróleo da Venezuela e que, enfim, isso ia significar uma melhora nas relações, isso foi muito noticiado, mas a gente vê que, ao fim e ao cabo, são duas questões. Primeiro, conjuntural, né, da política externa do Biden, que tem se mostrado muito desastrosa, não está conseguindo nem reforçar laços e nem criar novos laços diplomáticos que possam futuramente ser consistentes e mostrar que os Estados Unidos estão desempenhando uma liderança mais benéfica. A gente está vendo aí, o Everton citou sobre a questão da Arábia Saudita, essa aproximação com os chineses, né? Como os Estados Unidos estão se distanciando de várias questões. Então, conjunturalmente, essa política externa dele, né, e o Departamento de Estado não tem conseguido nem amenizar conflitos com outros países, ou mirar em apenas alguns, vão criar várias frentes de conflito. E do ponto de vista mais estrutural, o papel de desestabilização dos Estados Unidos, que é mais antigo na nossa região, principalmente contra aqueles países que procuram, cada um à sua maneira,
trilhar um caminho de desenvolvimento econômico e de sistema político mais autônomo, né? Digamos, desafiar o poder dos Estados Unidos ao reivindicar sua soberania e a sua autonomia de decidir qual que é a melhor via de desenvolvimento. Então, para finalizar, acho que é um sinal aí para a gente, né? O Zé falou um pouco disso, é um sinal para a gente como os Estados Unidos não descansam os olhos da nossa região. A gente precisa sempre tentar compreender todas essas artimanhas dos Estados Unidos em relação aos países da nossa região, porque elas miram de forma direta ou indireta a nossa integração regional, né, que é bastante cara ao Brasil, e a gente sabe aí com a volta do Lula, esse foi um tema desde o início falado, a retomada da integração latino-americana. Obrigado, Rose. Everton, você publicou essa semana, você tem uma coluna muito importante, faz uma súmula dos acontecimentos internacionais, e você publicou esta notícia também, de que a CIA está por trás de revoluções coloridas em todo o mundo. Isso se refere a um relatório divulgado pela China. E como o caso venezuelano é um caso típico também de tentativa de interferência direta, também via espionagem, eu queria que você aproveitasse os 2 últimos minutos que nós temos para comentar também sobre isto. A China fazendo uma denúncia viva da interferência e da espionagem da China nas chamadas revoluções coloridas. Como o caso da Venezuela está abarcado por isso também, eu passo para você. Valeu, Zé. Realmente é um relatório feito por 2 instituições chinesas, instituições de estudo da informática, que se dedicam a esse tipo de estudo, que ele lista 50 países onde os Estados Unidos tentaram ou conseguiram, e alguns conseguiram derrubar o governo. E eles citam, é um relatório muito detalhado, onde eles citam os instrumentos, os programas usados. Por exemplo, tem um programa invisível, que eles chamam de invisível, que é assim, esse programa você consegue espalhar notícias sem que a fonte seja identificada. Então, não adianta você processar a pessoa, porque é fake news e tal, porque nunca vai chegar ao autor de quem postou aquilo. Tem outra forma que eles fornecem aos ativistas que, consciente ou inconscientemente, estão agindo como agentes dele. Eles colocam, por exemplo, uma internet, que essa internet prescinde, olha só, hein, prescinde de cabo, prescinde de ligação com Wi-Fi, prescinde de ligação com satélite, mesmo assim é rápida. E é uma internet que não é rastreável. Assim como essas, a China lista uma quantidade de programas, software, métodos que eles usam nessa guerra híbrida. Então é gravíssimo. Agora, por outro lado, a China está atenta, tenho certeza que os países anti-imperialistas também estão atentos. Agora, os Estados Unidos têm um expertise muito grande nessa área, e é muito preocupante, inclusive para nós que já fomos vítimas disso. E para a Venezuela, então, nem se fala. Isso aí eu termino, que já está terminando aqui, nosso tempo já terminou, dizendo que o que aconteceu na Venezuela, mais isso, né? É por isso que o dólar está sendo pensado para... vamos acabar com esse negócio, porque o dólar é usado como chantagem, né, Zé? Perfeito, Everton. A gente remete o nosso público à leitura dessa matéria, muito interessante. O 247 publicou, como eu informei, o Everton já publicou isso também no site chamado I21, onde ele publica uma coluna importantíssima, a súmula dos acontecimentos internacionais. Rose, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença e passar para você fazer as suas considerações finais. Eu quero desejar um bom final de semana a todos, ao Everton, ao Zé Rinaldo, a todos que estão nos assistindo, agradecer mais uma vez o convite e dizer que é uma honra participar do programa, eu gosto muito, e até a próxima. Obrigado, Rose. Everton, suas considerações finais. É isso aí, também gosto muito de participar aqui, um abraço aos internautas que nos acompanham, e nesse novo formato aí também estou dentro, já. Quando quiser me convidar, estou aqui. Um abraço. Com certeza. Estaremos juntos. Eu agradeço muitíssimo a Rose, ao Everton, ao nosso público muito participativo. Durante a semana, nós vamos informar o nosso público sobre como será encaixado o programa A Semana no Mundo, na grade, mas, em princípio, nós mantemos o programa toda sexta-feira, ao vivo, às 16h, e, obviamente, que a Rose e o Everton fazem parte do nosso time de convidados. Gente, muitíssimo obrigado, excelente fim de semana e até a próxima. Abraço, gente. Tchau, tchau.
Boa semana a todos também.